Salve Maria, Jaqueline aqui hoje para contar para você a história de São Dimas. Você já ouviu falar? Tenho certeza que já. Vou contar a história para você. O Evangelho fala pouco desse santo. Nem mesmo o nome os evangelistas escreveram lá. O que nós sabemos foi trazido pela tradição, que são os nomes Dimas, o bom ladrão, e Simas, o mau ladrão. Sem dúvida alguma, é um santo privilegiado, original, único, que mereceu a honra de ser canonizado em vida pelo próprio Cristo na hora solene da nossa redenção. Os outros santos que nós conhecemos só foram solenemente reconhecidos no outro milênio, no ano 999, a partir de 999. A igreja comemorava os mártires e confessores, mas sem uma declaração oficial e formal, enquanto que, de São Dimas, quem proclamou foi o próprio fundador da igreja. Dimas foi o operário da última hora, o que nos fez ver o mistério da graça derradeira. O mau ladrão, ele resistiu e explodiu ali em blasfêmias, rejeitou a graça que Jesus Cristo queria dar a ele. O bom ladrão, depois de vacilar, depois de cair em tentação, ele confessou a própria culpa. Ele reclamou da injustiça com que estavam tratando Jesus, reclamou do que estavam fazendo com ele porque ele era inocente. Ele reconheceu Jesus Cristo como o rei. E aí pediu que Jesus lembrasse dele quando estivesse no seu reino. Segundo a tradição, Dimas ele não era judeu, ele era egípcio de nascimento. Dimas e Simas, eles roubavam nos desertos. Lá, a Sagrada Família, que fugia da perseguição do rei Herodes, foi assaltada por 2 ladrões e um deles a protegeu. Era Dimas. Naquela época, entre os bandidos, havia o costume de nunca roubar nem matar crianças, velhos e mulheres. Assim, Dimas então deu abrigo ao menino Jesus, protegendo a Virgem Maria e São José. Dimas foi um bandido muito perigoso na Palestina, e isso realmente pode ser provado pela pena que ele teve de morrer na cruz. E essa condenação ela era reservada só para os grandes criminosos, para aqueles que eram os piores, assim, e também aos escravos. No martirológio romano, diz apenas no dia 25 de março, em Jerusalém, comemoração do bom ladrão que na cruz professou a fé de Jesus Cristo. E aí no mundo todo, São Dimas então passou a ser festejado nesse dia. O bom ladrão foi o primeiro que entrou no céu, quando Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele passou a ser então conhecido popularmente como o padroeiro dos pecadores arrependidos na hora derradeira, dos agonizantes e também da boa morte. Ele morreu sacramentado pela absolvição do próprio Cristo e por ele foi conduzido ao paraíso. Na história dos santos existem exemplos de conversões impressionantes, Muitas vezes pecadores persistentes, assim, Pessoas muito, enfim, que num determinado momento de sua vida foram então tocados e corresponderam a essa graça eficaz de Jesus Cristo que os fez mudar radicalmente, abraçando a partir dali então uma vida inteiramente dedicada ao serviço de Deus. O exemplo talvez um dos mais conhecidos, a conversão de São Paulo, que matava os cristãos, e a caminho de Damasco então ele se converte, ele cai do cavalo literalmente, e torna-se o grande apóstolo de Jesus Cristo. E assim por diante, Tantos santos que aqui mesmo no nosso canal a gente está sempre contando essas histórias para vocês. E aí, esse exemplo de São Dimas para nós, o primeiro santo que foi canonizado pelo próprio Cristo, nos faz refletir muito durante a Semana Santa, porque nos aponta a confiança que a gente deve ter na misericórdia de Deus até o nosso último momento da vida. Um adolescente dos Arautos do Evangelho, ele escreve a seguinte redação: todos sabem como foi surpreendente a conversão no alto da cruz do bom ladrão. Há inclusive os que dizem que São Dimas soube roubar até mesmo o céu. Mas a verdade é que ele alcançou essa imensa graça na hora da morte pela misericórdia e orações de Nossa Senhora. Sobre esse santo, há uma história muito bonita que, sendo verídica ou não, vale a pena aqui contar. Partir a Sagrada Família para o Egito, São José, Nossa Senhora e o menino Jesus fugiam da perseguição do malvado Herodes.
Estando eles em viagem, foram cercados e aprisionados por uma quadrilha de ladrões. Foram então levados para a tenda do chefe do bando, na qual uma mulher trazia em seu colo um menino todo leproso. Nossa Senhora, tendo então uma grande piedade, perguntou-lhe: Mulher, que tem o teu filho? E com ar de tristeza, a esposa do bandido respondeu: Meu filho nasceu assim com lepra e está condenado à morte. Ouvindo isso, Nossa Senhora lhe fez uma proposta: Traga-me uma bacia com água para que eu dê banho no meu filho, e quando terminar, lave o seu menino na mesma água em que eu o banhei. Trouxeram a bacia, Nossa Senhora banhou o menino Jesus naquela água e pediu que a mulher desse um banho em seu filho também ali. E foi o que ela fez. Ao banhar seu menino, ele ficou curado, e por esse fato, os ladrões os soltaram e deixaram ir em paz. Muito diferentes foram os caminhos seguidos por aqueles dois meninos. O menino Jesus anunciava o reino dos céus, e o outro, como já vinha fazendo em toda a sua vida, não parava de roubar. Mas a divina providência havia preparado algo melhor para aquele ladrão. Fez com que ele fosse condenado à morte de cruz ao lado de Jesus. Ele não se lembrava de quando era leproso e com outro ladrão também crucificado blasfemava contra o Redentor. Foi então aí que Nossa Senhora quis, por piedade, curar a pior doença, a lepra da alma. Rezou pelos dois ladrões, mas somente um se converteu. Curado novamente, defendeu a Cristo e lhe pediu: Senhor, lembrai-vos de mim quando entrardes em vosso reino. Como resposta, ouviu do divino Redentor: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E assim foi ele canonizado pelo próprio Nosso Senhor. A conversão de São Dimas nos prova que Nossa Senhora nos ajuda em qualquer condição e até na última hora. Entretanto, é claro que não vamos deixar para nos converter somente no fim da vida, não é? Começamos então a seguir o bom caminho desde já, confiantes no auxílio maternal de Nossa Mãe Celeste, que intercede sempre por cada um de nós. Então nós temos essas duas histórias da tradição. Uma de que Sagrada Família teria encontrado um grupo de bandidos no deserto enquanto fugiam, para o Egito. Entre eles, um era Dimas, que protegeu a Sagrada Família porque ele acreditava, ali naquele momento, que não se poderia roubar nem mulheres e nem crianças. Ele protege a Sagrada Família. E em outra situação, seria o pai de Dimas, um ladrão, e Dimas, que teria nascido leproso, foi banhado com a água em que Nossa Senhora havia dado banho em Jesus Cristo, e aí ele teria sido curado. Existem essas duas histórias na tradição. Uma que seria o pai e outra que seria o filho, São Dimas. Cabe a nós tomarmos como exemplo essas duas histórias e com elas seguirmos o bom caminho desde já, confiantes na intercessão de Nossa Senhora. São Dimas, rogai por nós. E se você gostou dessa história, compartilha aí com seus amigos, hein? Curte esse vídeo, comenta. Só de curtir o vídeo já ajuda muito o nosso canal. O YouTube, então, marca aí como relevante o nosso conteúdo para poder chegar a muitas outras pessoas. Também se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, todo dia tá chegando por aqui história de santo, novena, oração, texto e muita coisa para ajudar aí na sua vida de fé. Até a próxima!